Eu tenho uma outra mensagem para hoje, mas eu quero resgatar uma parte da mensagem de segunda-feira, que tem uma mensagem aqui forte demais para nós. E essa mensagem, penso que ela é muito atual. E eu preciso que realmente vocês nunca, em todo o tempo, eu penso que a palavra do Senhor ela é séria e deve ser tratada com a devida seriedade sempre. Mas esse é um momento que requer uma seriedade muito maior no entendimento da palavra, na absorção da palavra. Porque não são muitos que vão resistir. Se vocês hoje têm pastores sentindo, igrejas sentindo, cristãos de um modo geral estão sentindo o peso. Ontem, inclusive, o pessoal estava mandando foto para mim. Tinha aqui ontem no culto um pastor de um outro ministério grande em Rio Preto, participando do culto aqui, postando nas redes sociais dele o que estava recebendo aqui de mensagem. Então você percebe que existe muita gente, não só com sede, mas gente aflita. Gente aflita buscando o alimento a todo tempo. E Deus tem nos dado realmente palavras que, se absorvidas, elas fazem toda a diferença. Toda. Isso traz um conforto, um consolo muito forte e uma direção a nós. Segunda-feira, o Senhor nos trouxe, segunda Reis, vou pegar só uma parte pela seriedade disso aqui, vou tentar enxugar porque a leitura é grande. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias e Boscate. Josias fez o que era certo, diga comigo, fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar, diga comigo, a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Esse rapaz Josias, olha como é que funcionam as coisas no mundo espiritual. Neto de um dos piores exemplos de reis da história de Israel, Manassés. O filho não foi muito diferente do pai, que foi Amon. E veio Josias. Todos os pecados, os erros,
a idolatria que os reis de Israel permitiram, a corrupção espiritual que os reis permitiram que entrasse na nação, traria desgraça, destruição para a nação. Por que eu estou te falando sobre isso? E preciso que você preste atenção. Faz muito tempo que a humanidade vem brincando com Deus. Muito tempo que a humanidade vem desrespeitando a Deus. E todo ato tem sua consequência. Toda rebeldia, toda rebelião tem sua consequência. E Deus, há muitos anos, também em palavra de segunda-feira, quem estava aqui, no tempo de Jeroboão, Deus manda um profeta ir e lançar uma sentença sobre o altar no templo de Jeroboão. E é uma passagem bíblica que todos vocês conhecem, quando o profeta lançou aquela profecia, então o rei estendeu as mãos e falou: prendam, e o rei ficou com as suas mãos paralisadas, com o seu braço estendido e não conseguia recolher, e o homem de Deus teve que orar para que ele voltasse ao movimento. Mas ele estava profetizando sobre a vinda de Josias. E Josias chegou, e nessa reforma do templo, ele achou um livro sagrado, que os estudiosos acreditam que seja o livro de Deuteronômio. E nesse livro tinha algumas profecias bastante sérias. Olha que coisa interessante, a que ponto chegou de corrupção a nação. A nação não tinha mais um livro sagrado, não tinha mais a Bíblia, não tinha mais a Torá. O povo estava totalmente corrompido. E aí chega Josias, e eu preciso que você preste atenção, que eu não estou te contando história. Chega Josias, quando o encarregado estava reformando o templo, achou esse livro. Um livro sagrado. É como a Bíblia é sagrada. E quando comunicaram ele pediu que trouxesse, e ele leu e pediu interpretação de tudo aquilo. Imediatamente na leitura, ele confrontou com tudo que estava acontecendo. E ele já de cara falou: está tudo errado o que está acontecendo aqui. Isso aqui está tudo errado. E aí, corajosamente, ele começou uma reforma na nação. Corajosamente, ele começou a mudar tudo que tinha que ser mudado. E aí diz assim, ele procurou direção e interpretação. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltam e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre os seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. É o que estava escrito. Já está determinado, vai vir a desgraça. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, e diga-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu, diga comigo, você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra os seus habitantes.
que esta terra seria, diga comigo, amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e certamente eu ouvi, diz o Senhor. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor, com os sacerdotes e os profetas, com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança, diga comigo, leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou, diga comigo, renovou a aliança na presença do Senhor. Olha o que o Senhor disse: tudo que eu anunciei vai se cumprir. Tudo que eu falei vai acontecer. Mas como você se humilhou, rasgou as suas vestes, se humilhou diante de mim, não vai acontecer no teu tempo. Enquanto você estiver reinando aqui, não vai acontecer e você vai descansar em paz. Olha que coisa forte. Porque quando Deus dá uma sentença, a sentença vai vir. Só que como esse rei, ele rasgou o seu coração, se humilhou, a primeira coisa que ele fez, ele reuniu todas as autoridades. Ele reuniu todas e foi ler todo o livro diante deles. Diga comigo, ler o livro sagrado diante de todos. Ele leu para todos. E aí ele começou uma grande reforma. Ele começou uma grande mudança. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Diga comigo, renovou a aliança. Comprometeu-se a obedecer, diga comigo, comprometeu-se a obedecer ao Senhor. Diga, e a cumprir seus mandamentos, preceitos, decretos, de todo o coração e de toda a alma, isso diante de todo mundo. E levando todos a se comprometerem. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro. E todo o povo, diga comigo, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Olha que atitude radical. Não quero saber se aceitam ou não quero saber se não aceitam, se concordam ou não concordam. Ele leu, engraçado, né? Tem uma coisa muito forte aqui para nós. Uma vez que ele leu, foi o suficiente para ele crer. Posso repetir? Tem gente que lê uma vida inteira e não muda. Uma vez que ele leu e viu o que estava escrito, olhou para o seu reino, olhou para tudo que estava acontecendo, já foi o suficiente para que ele tomasse todas as decisões que precisavam ser tomadas, doa a quem doer. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e os guardas das portas do templo, para que removesse do templo todos os utensílios usados para o culto de Baal, Azerá e todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras, nomeados pelos reis anteriores de Judá. Sabe por quê? A corrupção chegou a um ponto, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. A corrupção moral, espiritual, chegou a tamanho
a uma proporção tão grande que eles não tinham mais o livro sagrado. O povo estava tudo perdido. Não se lia mais como de costume. Já não havia mais respeito pelo sagrado. Grave o que eu estou dizendo para você aqui, porque a gente parece estar ouvindo uma coisa simples, é como a mesma coisa. Vem cá, eu reino na minha casa. E eu preciso estar atento. Por quê? Como é que os meus filhos vão conhecer a palavra se a palavra não é lida na minha casa? Se os mandamentos do Senhor não são lidos? Se não são ensinados? Se não são batidos? Acho que o Senhor é radical demais. O dia que você tiver sua vida, você acha o que você quiser. Te ensinar eu vou. Deus não vai cobrar de mim. O dia que você for dono do seu nariz e o dia que você tiver sua família, você faz do jeito que você quiser. Mas Deus não vai cobrar de mim a responsabilidade. Às vezes, a gente pode fazer, o senhor é radical demais. Radical nós vamos ver aqui. Tem tudo a ver a mensagem conosco. Porque o que acontece? Deus tem buscado uma reforma espiritual gigantesca. Uma reforma no templo. Deus tem buscado, tudo que ele estava fazendo aqui era uma reforma espiritual no templo, na nação inteira. Porque se ele não fizesse, o que estava previsto? Maldição e desgraça. O que estava previsto para vir? Repete para mim. Só tinha uma alternativa. E ele foi levantado com aquele propósito. Sempre que alguém, é igual filho, né? Ou igual filho, alguém como ocupa uma posição de liderança, de correção, de disciplina, esse sempre vai ser o chato. Porque legal é quem deixa fazer tudo. Você entendeu ou não? Legal é quem deixa fazer tudo do jeito que quer. O outro que é liberal é legal. O que é mais rígido, ele é chato. Isso serve para a igreja, isso serve para a escola, isso serve para a liderança. Se quer ver alguém que tem que fazer alguém cumprir uma regra, uma disciplina. Esse é chato, eu não gosto. Por quê? Porque tem gente que gosta de viver sem disciplina, sem regra. Quer viver à vontade. Mas essa é a desgraça. Porque para começar, você vê que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi parar ali no Monte Sinai e dar as leis para ele, porque o povo de Deus não pode ser um povo sem lei. O povo de Deus não pode ser um povo sem disciplina, porque a falta de disciplina destrói. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras e em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor os postes de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá, ou seja, os ídolos. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá, profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso, desde Gebá até Berseba, destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam
servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podia comer dos pães sem fermento junto com outros sacerdotes. Estava uma bagunça. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Berrinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Até isso eles estavam fazendo. Olha o grau, o nível de corrupção. Eles já estavam sacrificando os próprios filhos. A gente olha isso e diz assim: bispo, mas isso é muito radical, isso não acontece mais. Talvez não exatamente da mesma forma, mas tem outras formas de profanação. O que acontece hoje? Hoje, por exemplo, eu ainda, esses dias, foi até bonito a atitude, né, da pessoa me procurar, que ele disse assim para mim, eu pregava a palavra, aonde eu chegava, eu era convidado, pastores me davam o altar para pregar, hoje está aqui com a gente, pastores me davam o altar para pregar, mas eu estava em adultério, eu estava traindo a minha esposa. Às vezes eu me sentia mal. Você vê que coisa, que loucura, né? E tem uma outra loucura nessa, que são coisas que a gente abomina. Eu vou dizer uma coisa para você, se você perguntar assim: bispo, o senhor é contra a gente visitar outras igrejas? Totalmente. Por quê, bispo? Porque assim como eu não deixo que meus filhos vão na casa de qualquer um, eu não sei o que eles são, que influência ele vai sofrer lá. Não sei que tipo de influência. Talvez você luta tanto para educar um filho, para formar um filho, para colocar algo certo dentro dele, e ele vai num lugar, porque a influência certa é a coisa mais difícil de pegar, mas a errada é do dia para a noite, é um contato. É verdade ou não é? É um contato só. É um contato. E o nível de responsabilidade de líderes hoje é zero. Porque você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe que tipo de vida tem, se tem separação, se tem consagração, se tem uma vida separada. Não é porque diz Senhor, Senhor, faz alarido e fala, tem o dom da oratória, quer dizer que seja realmente a falta de responsabilidade já de colocar qualquer pessoa que você não sabe quem é no altar e dar os teus filhos espirituais para que outros ensinem, já é uma falta de responsabilidade gigantesca. Então, se alguém perguntar isso para você, já estou falando de altar. Ministério de Mudança de Vida não compactua. Assim como seria uma responsabilidade da minha parte, da parte do ministério, a gente pegar qualquer um que você não sabe como é a vida dele, você não sabe se tem temor, só porque fala bem, só porque tem fama, só porque está nas redes sociais, pode subir no altar e pregar e fazer um alarido e dar show? Não, de maneira alguma. Deus vai cobrar de lideranças, Deus vai cobrar de pastores, e daqui a pouco eu vou ler isso para você, porque falta temor, falta seriedade, falta comprometimento, falta bom senso, falta realmente temor no coração. Então hoje você viver uma vida, só tem uma maneira de nós vivermos uma vida realmente guardados, separados, realmente estamos vivendo à luz da palavra com muita seriedade, senão não resiste. Momentos como este, momentos que quem realmente não está no esconderijo do Altíssimo, quem não está vivendo uma vida correta, quem não tem compromisso com a verdade, vai gemer, vai padecer. Momentos como este, o diabo está tragando pessoas até não querer mais, está destruindo lares, está destruindo famílias. Por isso que as pessoas não podem ser simplesmente ouvintes. É difícil fazer as reformas. É difícil. Hoje eu estava ouvindo, tirei para fazer isso, hoje à tarde, agora à tarde, eu estava ouvindo. Se você não fez isso, faça para você ver. Se você ainda não ouviu todos os destinos curados que foram postados até hoje, vai ouvir um por um,
vai assistir um por um dos destinos curados. Você fica encantado com as transformações, a transformação, a diferença na vida dessas pessoas. Parece que nem está vivendo no mesmo mundo, porque um povo que está num alto nível de comprometimento, um povo que passou por uma transfundação, não é simplesmente por uma transformação, é transfundação, mudança total de fundamentos, pessoas sendo libertas, transformadas, libertas de vícios, libertas da miséria, libertas da destruição do homossexualismo, uma transformação total, mas pessoas que falam realmente daquilo que estão vivendo, com profundidade. E aí você olha e você fala, parece que isso hoje é impossível. Não, não é. Não é. Depende do grau. Por isso que muita gente olha e diz que os testemunhos são mentirosos. Inclusive igrejas. Porque é difícil acreditar. Porque é difícil acreditar que hoje, nos dias atuais, tem gente que trata a palavra com seriedade, com temor, que tem um alto nível de comprometimento, que o sim é sim, o não é não. Hoje está raro. É como eu disse, tem gente subindo no altar. Semana passada eu atendi. Disse para mim, foi chegando um momento que não tinha problema, chegou um momento que para mim já me fazia mal. Mas quem forçava? Os pastores. Irmão, vamos lá, vamos trazer a palavra, o altar é seu, Deus quer te usar. E o cara estava em pecado. A pessoa estava em pecado. Aliás, já tinha até engravidado a amante. Olha que coisa louca. É o que existe por aí. Vocês são muito radicais. Aprendemos uma coisa. Obediência radical. Bênçãos radicais. Meia obediência, desobediência. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. É uma decisão. Eu fico pensando, vamos lá, vamos pensar aqui hoje. Vamos nos transportar para esse momento aqui. Imagine você se já não tivesse mais nenhuma Bíblia para a gente consultar. Como seria? Imagine você que a única Bíblia que nós tivéssemos fosse a única Bíblia, é nossa, é da igreja, uma única para a gente compartilhar. Como seria? Agora vamos mais profundamente. Imagine se a gente não tivesse esse privilégio, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. De uma porta como essa aberta. O privilégio da gente ouvir a palavra, quer a gente goste, quer ela seja agradável, ou ela seja realmente impactante para nós, que confronte com a gente. Como seria? Porque quando a gente fala assim, eu estou dizendo assim, se nós não tivéssemos uns ensinamentos como este que nos direciona, coloca limites, coloca temor, como seria? Como estaria? Por isso que eu estou falando, vai para o destino curado que você vai ver como estava a vida das pessoas e como ela está hoje. O grau de destruição. Muitos de vocês sabem, muitos de vocês que estão aqui. Talvez vocês, os casados, estariam separados, já não teria mais a sua família, porque homem que não tem o temor do Senhor é como os homens lá fora, trair é normal, ter mais de uma mulher é normal. Pais que não têm responsabilidade com a criação dos filhos e diz, deixa a vida ensinar, é normal. Inclusive falam isso, deixa que a vida te ensina. E ensina mesmo. Ensina o pecado, ensina a fumar, ensina a beber, ensina toda a desgraceira que a gente conhece e que está aí. Então, imagine se nós não tivéssemos. Imagine
Às vezes a gente não dá valor no que a gente tem, no privilégio. Esse mínimo de proteção, de cobertura, que não é mínimo, é muito, que nós temos, é graças ao que nós temos buscado e recebido de Deus. Senão estaria o caos estabelecido. Essas mudanças, porque a palavra é como a palavra de segunda-feira, nós temos que ser o Josias do século 21. Nós temos que ser o Josias na nossa casa. O Josias, um Josias nos dias atuais, que traz as reformas que precisam ser trazidas, que promovem as mudanças que precisam ser promovidas. O povo já estava acostumado, o nível de corrupção espiritual foi tão grande que eles já não discerniam sobre nada. E a desgraça já estava anunciada. Porque o problema é que a gente diz assim, mas às vezes não é melhor nem saber. Não, mas a desgraça já estava anunciada por causa do erro, por causa do pecado. E foi justamente a postura desse homem que trouxe, enquanto ele esteve vivo, que trouxe a misericórdia de Deus, que trouxe paz, que trouxe comunhão, a renovação da aliança com Deus. Que trouxe tempos de prosperidade. Removeu da entrada do templo do Senhor estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficaram perto do alojamento do eunuco de Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol, derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala de Acás, destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios no templo do Senhor, despedaçou e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste do sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído. Diga comigo, que Salomão, olha, monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído a Astarote, repulsiva deusa dos Sidônios, para Camos, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Salomão. O rei também fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles os ossos humanos. O rei demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e reduziu o pó, e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte, mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-los. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor, diga comigo, tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus. O Senhor tinha profetizado que ele faria tudo isso. Ele nem era vivo, o Senhor tinha profetizado, já tinha dado o nome dele. Que ele viria para produzir toda essa reforma. Quando Jeroboão estava no altar durante a festa, depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. O povo da cidade lhe disse, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou, diga comigo, e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar de Betel. Quer dizer, exatamente o que o Senhor está fazendo, o homem de Deus profetizou que o Senhor ia fazer. Josias respondeu, isso quer dizer uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir de qualquer maneira, certo? Para bem ou para mal, aí é uma decisão nossa. Eu quero ser um instrumento para o bem, para a palavra se cumprir, ou eu quero ser
aquele que vai sofrer as consequências do cumprimento da palavra. Josias respondeu: deixe-no em paz, não mexa nos ossos. Assim não queimaram os seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras das cidades, na cidade de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e havia provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou os ossos humanos. Você vê que ele chegou fazendo uma revolução. Eu não sei como você ouve isso aqui. Eu ouço isso aqui com um pesar, com uma responsabilidade muito grande. Porque nós, hoje, nós somos os Josias do século 21. Aqueles que chegam realmente promovendo, renovando a aliança com o Senhor, tirando o que tem que ser tirado, fazendo as limpezas que tem que ser feitas. Nós somos os Josias do século 21. Homens e mulheres que estão nem aí com a cultura. Para você que talvez diz assim, acho que isso é radical. Fazer o quê? Essa é a sua fé. Se você quer, nós não podemos brincar, porque nós estamos vendo aí a coisa se afunilar. A coisa está apertando. Está apertando cada vez mais. A palavra vem se cumprindo, não sei se vocês receberam hoje, ainda está aí nas redes sociais aí o caos já da Argentina, né? O caos que já se transformou a Argentina e como tanto o governo como a China já tomou conta de tudo na Argentina, todo o comunismo já, o governo comunista, matou o sacerdote dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou os ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo. Diga comigo: celebrem a Páscoa do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Seu Deus, como requer este livro da aliança. Ele é assim, ó. Volte à Santa Ceia. Volte à comunhão com Deus. Celebre a Páscoa. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns, os praticantes do ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva. Diga comigo: e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como todo o território de Judá, fez isso, diga comigo, fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse, diga comigo, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés, e nunca mais houve um rei como ele. Aquele que não teve exemplo se tornou um grande exemplo. Aquele que o avô foi um péssimo exemplo, aquele que o pai foi um péssimo exemplo, se tornou um exemplo a ser seguido, um exemplo extraordinário. Um homem que chegou, doa a quem doer, um homem que chegou mudando, fazendo toda uma reforma espiritual. Queridos, não pense você que tudo que está acontecendo, Deus não está promovendo isso. Não pense você. Não pense você que todo o trabalhar de Deus nesse momento é justamente trazendo, quem não o entende, não tem discernimento, vai padecer, quando muitos já estão partindo.
Mas quem entende está promovendo as mudanças que precisam ser promovidas. Tirando da sua vida tudo aquilo que você sabe que é contrário. Como é que aquilo estava um caos, todo mundo acostumado. Todo mundo acostumado com a bagunça. Todo mundo acostumado com o pecado, todo mundo acostumado com a corrupção moral, todo mundo acostumado com a corrupção espiritual, até o dia que ele achou esse livro. Ele confrontou tudo que estava escrito no livro. Está tudo errado. E já saiu fazendo todas as mudanças que precisava fazer. Isso é sério. Nós podemos fazer muitas coisas erradas. Nós podemos ter aprendido muitas coisas erradas, até o dia que nós chegamos aqui. Nos confrontamos, que a palavra nos confronta. Então, a partir de agora, são as mudanças, são as transformações, são eliminados. É por isso que eu estou falando, né? Vai assistir os Destinos Curados. O sujeito falava, era uma mentira atrás da outra na minha vida. Polícia todo dia na minha casa. Um negócio errado atrás do outro para consertar. Acabando com a vida da minha família. Destruindo o nome da minha esposa. Agiota colocando arma na nossa cabeça. Porque só mentira, só engano, só coisa errada. Outro nas drogas, outro no homossexualismo, na destruição, mulher que abandonou a família por causa de um relacionamento. Mas quando a palavra penetra, a palavra confronta, é fácil mudar? Não, não é fácil. É fácil essa transformação, essa transfundação? Não, não é fácil. Mas mais difícil é viver no erro. Mais difícil é viver uma vida destruída. É muito mais difícil. Você abandonar. O cara ainda disse assim, precisa perseverança, porque é 40 anos você fazendo errado. Às vezes a gente chega na igreja, a gente quer que em um culto a vida muda. Mas você passou 40 anos fazendo errado. 40 anos aprendeu e praticando tudo errado. Tem um processo agora. E também tem um processo de limpeza. E conforme a limpeza vai acontecendo, a mudança vai acontecendo, também os resultados vão aparecendo. Então as pessoas começam a viver aquilo que nunca viveram antes. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou ser radical no que eu vou dizer agora. A gente sempre diz isso para vocês. Todos vocês são muito bem-vindos à igreja. Só que a sua meia fé vai destruir a tua vida mesmo dentro da igreja. As suas meias verdades. E quando você retém para você só o que você quer da palavra, isso vai trazer consequência para a sua vida, para o seu casamento. Isso vai trazer consequência para o seu financeiro. E você vai dizer assim, o autorresponsável não diria, mas o irresponsável vai dizer, estava na igreja e minha vida não mudou. Não mudou porque você vivia meias verdades. Não, você não foi do sim, sim, não, não. A palavra foi cumprida pelas metades. Se a palavra for cumprida pelas metades, eu tenho ordens estabelecidas como marido. Se eu não for o marido segundo a palavra, minhas orações não serão respondidas. Se eu não for mulher sábia que edifica a casa, eu mesmo vou destruir dentro da igreja a minha casa. Se eu não for pai segundo a palavra fortes e não pais carentes, frágeis, que vivem para querer agradar os filhos, viu? Porque isso é carência, isso é fragilidade. Porque pai lidera, pai ensina, pai educa, pai fala não, pai corrige para o mundo não corrigir. Ou para amanhã o senhor não ter que corrigir esse filho, porque não aprendeu. Então,
nós estamos passando por momentos que a verdade é uma só. Se a gente viver a palavra verdadeiramente, não tem como não fluir, não tem como não dar certo, não tem como as coisas não funcionarem em tudo, não tem como uma carga de unção nos acompanhar, não tem, a palavra não falha. E mais, que agora sim eu vou entrar no sermão de agora, e vou tentar ser rápido. Nós somos sentinelas. A Bíblia nos chama para ser sentinelas. O que diz Marcos 13? Diga comigo: olhai, vigiai e orai. E aí é sem cessar. Mas vem cá, olhai, olha, vigia, esteja atento e orai sem cessar. Abacuque 2:1 diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Jesus, ele falou, olhai, que significa observa o que está acontecendo. Observa o que está acontecendo. A gente pode dizer assim: bispo, mas eu não aprendi muita coisa, eu não tenho esse discernimento. Mas se não quiser ter, não vai ter. Se não buscar, não vai ter. Se não tratar a palavra com seriedade, não vai ter. Não terá. Se eu não tratar a palavra com a devida reverência e respeito que ela exige, eu não vou entender, eu não vou discernir, não vou praticá-la, e ela não vai se cumprir. Vigiar significa fiquem atentos, mantenham suas posições, sejam sentinelas, guardiões de suas vidas, casas, famílias e terras. Vigiar significa isso. Eu preciso estar atento. Quando você é uma sentinela, quando você me escuta falar assim, você pode achar radical quando eu falo, por exemplo, de um filho. Eu tenho dois. E eu já confrontei os meus de todas as formas que você possa pensar. Estando debaixo da minha responsabilidade, não tem margem para seguir na direção que quer. Porque amanhã Deus vai cobrar de mim e eu não vou permitir isso. Ah, o senhor é muito radical. A vida é radical. O diabo é radical. Ele não brinca de destruir, ele destrói. Ele não brinca, ele destrói. Eu não vou brincar porque ele está o tempo todo assediando para destruir. A gente sofre assédio todos. O que eu preguei em segunda-feira? 3 coisas derrubam o homem, né? Dinheiro, homem, mulher, sedução. Não, 3. Essas requerem uma atenção maior, mas tem mais. E o terceiro qual é? E o orgulho. Todo tempo você vai ser assediado nisso. Todo tempo. Ou antes de promoções você vai ser testado. E assim como vocês são bombardeados, nós também somos bombardeados o tempo todo. Nós somos, os nossos filhos são bombardeados o tempo todo. Nós somos assediados. Eu, como homem, eu fui assediado inúmeras vezes na igreja. Eu já fui assediado no orgulho. Como homem, eu sempre digo, eu sei o plantio que eu quero para os meus filhos. Eu tenho um filho homem. Meu filho foi ensinado, você não fica. Sexo depois do casamento. É para o casamento. Isso não existe mais. Para quem quer conduzir a vida assim, sim. Mas eu sei o que eu quero para os meus. Meu filho, você é homem, você é bonito, você é muito assediado, mas não se iluda. O que você quer para a tua vida? Quer a bênção do Senhor ou quer ser o gostosão? Então, se você não tem interesse, você não corresponde, você não fica,
você vai se guardar para o seu casamento e você vai ter uma grande história. A bênção para a tua vida. Não busco gente perfeita, viu? Quero pessoas no mesmo espírito, na mesma fé, o que eu ensino para eles. Não busco como a igreja, como eu não fui perfeito. Mas a partir do momento que realmente tive o meu encontro com o Senhor, eu inclusive, é uma coisa que eu falo e tenho orgulho disso. Tenho orgulho, quero deixar essa herança para eles. Que do meu encontro com o Senhor, me orgulho de não ter titubeado na fé e nunca ter retrocedido. Ter vindo com uma fé contínua, continuista, estável. Não ter oscilação na fé. Eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida, não sei se eu... Não tem. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. E acabou. Eu sou o vigia da minha casa, eu sou o atalaia da minha casa. Eu sou aquele que precisa estar atento ao que está acontecendo, porque um filho de pastor está cheio de filho de pastor perdido. Está cheio de cristãos perdidos. Como é que a gente faz? Está o tempo todo atento. Eu não posso ter preguiça, porque se eu tiver preguiça o diabo não tem. Pois os vigias do meu povo são cegos. Você acha que eu quero que Deus diga isso para mim, como Ele tem dito para muitos? Os vigias do meu povo são cegos. Diga comigo, são como cães de guarda, mudos. Oh meu Deus do céu, como cães de guarda mudo, que não late, não fala. Já parou para pensar? O Senhor dizer para muitos que Ele levantou como atalaia, como vigia, você não passa de um cão mudo. Você é cão de guarda mudo, você não fala, você não late, você não alerta. Que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando. Como cães gulosos, nunca estão satisfeitos, são pastores ignorantes, cada um segue seu caminho à procura de seus interesses. Dizem, venha, vamos arranjar um vinho, dar uma festa, vamos nos embebedar, amanhã faremos a mesma coisa, e daremos uma festa ainda maior. Imagine, né? Nesse tempo, o Senhor comparando os vigias, os atalaias, como cães mudos, que é para alertar, mas não faz nada, que é para divertir. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas, olhem ao redor, pergunte qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Não, mas o caminho antigo ninguém quer. Isso é ultrapassado, isso não existe mais. Vocês, porém, respondem, diga comigo, não é esse o caminho que queremos seguir. Está pensando que é de hoje o que acontece? É de hoje? Não. A gente está cansado de saber, né? O caminho que dá certo para muitos é ultrapassado, não é esse caminho que a gente quer. É o que a maior parte das pessoas falam. Eu estava atendendo um pastor essa semana, ele ainda estava dizendo isso para mim, né? Ele disse assim, bispo, pensa numa destruição, o que é você, tudo que você tentar fazer, tudo que você tenta fazer dá errado. Tudo que você tenta fazer. Você tenta fazer isso, dá errado. Você tenta fazer aquilo, você dá errado. Você tenta fazer aquilo outro, dá errado. Você põe a mão nisso, quebra. Você põe a mão naquilo, quebra. Eu disse, você vê o quanto como você está debaixo da unção,
da bênção e como é quando você sai debaixo dela. Porque é o que eu disse outro dia, né? Tem gente que diz assim, eu não tenho visto nada acontecendo na minha vida. Deixa ele tirar o nada que você vai ver. Deixa ele tirar o nada que você vai se dar conta. Deixa ele tirar. Aí você vai ver quanto você era abençoado. Coloquei sobre vocês vigias que disseram, fiquem atentos ao som da trombeta. Diga comigo, fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem, não vamos prestar atenção. A gente não está falando continuamente? Atento, atento. E aqui literalmente, né? A qualquer momento a trombeta vai soar. Eu não quero prestar atenção nisso não. O Senhor colocou o caminho certo diante do povo, como hoje, né? Isso aqui não é de hoje. O caminho certo sempre foi colocado. Mas as pessoas não querem. Não quer ouvir, porque parece ser mais difícil, mas não é mais difícil. É melhor, porque é caminho de paz. Filho do homem, eu nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, diga comigo, advirta o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência, para que mudem sua conduta perversa e salvem sua vida, eles morrerão em seus pecados. E eu considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, diga comigo, salvará a sua vida. Por quê? Porque você falou, você alertou. Se quer ouvir ou não quer ouvir, aí é uma questão dele, mas você falou. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, porque desviou, justo, vai ter obstáculo no teu caminho. Estou acabando de dar o exemplo para você. Sabe o que é tudo dá errado, bispo? Tudo dá errado, bispo. E não prestar atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles serão lembrados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Por isso que nós nunca podemos deixar de falar. Nunca. Por quê? Se alguém falar assim, eu não quero ouvir, não gosto nem de ouvir, tudo bem. Só que eu quero te dizer que Deus me usou para falar com você. Deus me usou para te advertir. E ai de mim se não avisar. Porque aí Deus vai cobrar de mim o sangue daquele que eu não avisei. Mas se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvido, e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse, levante-se, e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão, junto ao rio Quebar. E prostrei-me com o rosto no chão. Você vê que Ezequiel foi colocado como guardião, como sentinela, vigia de Israel para anunciar a mensagem do Senhor tanto aos ímpios como aos justos. Foi o guardião da nação. Como nós somos colocados como guardiões, como atalaias. E nem sempre o que Deus nos manda falar é agradável. Imagine, ele tinha que chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu estou aqui para te advertir do caminho que você está, Deus vai colocar tropeço, você vai morrer. Se ele não falasse,
O Senhor disse: eu vou cobrar de você se ele morrer. Por isso que nós temos que falar. Nós somos os atalaias, os vigias. Nós já sabemos que tem caminhos que levam à destruição. Não precisa nem ser espiritual. Muitos sabem que tem caminhos que conduzem à destruição. Por isso que, volto a dizer, nós somos eu sou aqui na igreja, eu sou na minha casa, eu sou das pessoas que Deus coloca no meu caminho. Como você é o atalaia da sua casa. Você é o vigia, você é o guardião. Você é aquele que está atento ao que está acontecendo, você é aquele que olha, observa, vigia o tempo todo. E nem sempre o atalaia, o vigia, será visto com bons olhos. Né? Pode acontecer lá vem ele novamente. É assim. Pode ser o chato, o inconveniente. Mas não é melhor cumprir com o propósito do Senhor? E advertir? E evitar o caos, a destruição da vida de muitos? A palavra está vindo todos os dias. A palavra, ela vem justamente para proteção, preservação. Ela vem para isso, para nos guardar. Então fica a pergunta, né? Como você tem se portado como sentinela dos céus? Essa é uma pergunta para nós. Como você tem se portado? Como sentinela, como atalaia dos céus? Como um guardião? O guardião é aquele que anuncia, alerta, mostra o perigo. E para aquele que tem visão espiritual, é igual uma criança pequena, que você sabe, talvez por onde, o que ela está fazendo, ela vai se machucar. Você não vai alertar? Olha, se você fizer isso, se você subir aí, você vai machucar. A gente não faz isso? Sim ou não? O atalaia, ele tem visão espiritual. Ele sabe o que dá certo. Ele sabe como Deus trabalha. Ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe que o diabo está só esperando essa brecha, só esperando essa oportunidade para entrar. É só essa brechinha, é só essa esquinha para entrar. Nós precisamos nos colocar nas entradas, observar o que é porta de entrada e nos colocar ali como vigia. Até porque, eu sempre falo sobre isso, né? Porque, vamos lá, vamos voltar à história de casa, a história da família. Se a gente não se coloca como tal, como atalaia, como vigia, se o negócio der errado, não vai pegar, você não vai vir o problema para você resolver? Sim ou não? Então, meu filho, eu sempre digo isso para o meu. Não. O problema vai vir para eu resolver. Porque depois não resolve sozinho. Então, se a gente tem condições já de evitar, vamos evitar. Fazer o alerta, vamos fazer. E se está debaixo da autoridade, vamos ser mais como Deus trabalha conosco. Vem a palavra. Se a palavra não é o suficiente, o que acontece? Diga comigo, Deus mexe com as circunstâncias. É assim que acontece. Se a palavra não é o suficiente, Deus mexe com as circunstâncias. Nós temos defendido as nossas fronteiras? Pensa aí, o que é seu? O que é seu não tem que ser defendido? As suas fronteiras não tem que ser defendidas? Não tem que ser protegida? É mais ou menos como a nossa nação não tem nas divisas, não tem as forças armadas nas divisas para proteger invasões? Não tem medidas que nós tomamos para poder proteger nossa casa, nossa família?
Essa é a função do atalaia, essa é a função do vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Está escrito isso aí? Sim ou não? Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme tomarem providências, se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Por quê? Porque está o alerta. Mas se eu não tomo providências, eu sou responsável. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é o famoso te avisei. Bispo, não está agradável essa palavra. Eu acho que está maravilhosa. Quem acha que está maravilhosa? Não, bispo, meu coração já está acelerado. Tá não. Isso é maravilhoso. Está pegando fogo lá fora. E é só o começo. Deus tem nos preparado para isso. Por isso que nós temos, se tem uma coisa que nós precisamos investir, é nisso aqui, ó. Para estar debaixo dessa proteção. Para estar debaixo dessa unção. O atalaia está falando. A igreja está na função do atalaia. Os guardiões estão falando. Se tiverem dado atenção às advertências, se tivessem dado atenção às advertências, teria salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do meu povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo, advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mude sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Olha a responsabilidade que a gente carrega. Se contudo você os advertir para que mudem sua conduta, e eles não fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a sua vida. Você está livre. Filho do homem, transmita essa mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós. Estamos definhando, como sobreviveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Não tenho prazer, diga comigo, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes meu desejo é que afaste dos seus maus caminhos para que vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, gente. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Por isso que a todo tempo o Senhor está advertindo. A todo tempo. E nós precisamos, eu não sei, eu às vezes, de verdade, vou falar uma coisa importante para você, tá? É um grande desafio para nós, como igreja, como ministério, a gente trabalhar com integridade, com seriedade, com responsabilidade, com temor, com alto nível, um alto nível de comprometimento quando nós trabalhamos. Pode ver, se você olhar por aí, você vai encontrar muito poucos lugares com o nível de comprometimento que o Ministério Mudança de Vida tem. Não é uma coisa fácil para nós. A gente tem visto, você olha agora essa última votação da Câmara dos Deputados, se aprovariam, se votariam para a liberação, né,
do deputado ou não, a maior parte, a bancada evangélica de igrejas grandes votaram contra. E só senta em alguma coisa voltou a favor. Sabe o que significa isso? Rabo preso já. Tudo vendido já. De igrejas grandes, deputados de igrejas grandes, bancada evangélica, tudo rabo preso. Então nós chegamos num ponto triste, lamentável. A corrupção entrou na igreja. Corrupção de um modo geral. Muitos já se venderam, muitos já se corromperam. O poder tomou conta, o pecado, a corrupção moral. Infelizmente, os dias que nós vivemos não é dias muito diferentes, não, dos dias de Josias, de Ezequiel. Não são diferentes. Está aí, de vez em quando você... Eu tenho uma pessoa que ela trabalhou comigo uma época e ela me secretariou e depois, por questões da sua vida particular, sentimental, ela acabou não estando mais aqui, saiu, né, da igreja por um tempo. Hoje ela está na igreja de volta. E ela foi para uma grande igreja aí, para um grande ministério. E lá ela viu coisas que ela nunca tinha visto aqui. A corrupção, a falta de temor. E ela se lembrou do tempo que ela trabalhou comigo, da seriedade, do temor, da responsabilidade que tínhamos e temos com a obra. E quando ela tomou a decisão de se desligar, né, há pouco tempo um rapaz que foi daqui também, que está num dos maiores ministérios, hoje um dos maiores ministérios, considerado um dos maiores ministérios do Brasil. Há pouco tempo ele fez uma postagem, postou uma foto minha e disse assim, nessa foto, eu falei, ele foi corajoso e isso certamente traria algum problema para ele. Ele disse assim, postou uma foto minha e disse assim, Bispo Maurílio, o maior homem de Deus que eu já trabalhei. E ele está num ministério grande, porque lembra da seriedade, da integridade, né, do nível de responsabilidade que existia aqui. Então você está num lugar, você falando de outro lugar, é a mesma coisa de alguém estar aqui dentro e falando de outro lugar, como o outro lugar era muito melhor do que, ou tinha muito mais responsabilidade, seriedade ou temor do que. Então, às vezes é isso, as pessoas lembrar da gente como o outro ministério que ele está é muito maior do que o nosso. Nós não estamos disputando tamanho. Quando ele falou o maior homem de Deus, ele não estava falando tamanho, ele estava falando de caráter. O que é melhor? Eu ser medido pelo meu tamanho, pelo tamanho do que eu lidero, ou ser medido pelo tamanho do meu caráter, né? Da minha idoneidade, da responsabilidade. Então, o ministério é perfeito? Não, não é. Mas o nível de responsabilidade. Se alguém disser assim, saiu do ministério, o ministério foi duro, foi isso, pode ter certeza que é verdade. Pode ter certeza. A bispa não passa a mão na cabeça mesmo. Não passa. E dependendo da coisa, do dia para a noite, tem realmente, tchau, rua. Porque não compactua. Então, muitos podem falar, como falam, né? Não, eu fui lá, mas todos voltam, mais dia menos dia. E mau caratismo não vai falar. Por pilantragem, malandragem, pecado, não vai falar. O que você vai escutar é dizer, né? Porque de vez em quando fala assim, eu vi muita coisa errada, mas muito errado não aparece, né? Muito errado é pela dureza, pela rigidez, né? Porque o que
errado. Aqui realmente é mais complicado para se acompanhar, porque o nível de comprometimento é alto, é gigantesco. Você começa pela própria bispo, o nível de comprometimento dela com a obra. É uma coisa, olha lá, a gente para acompanhar não é brincadeira não, né? Porque ela tem uma energia gigantesca e todos os dias atividade. Hoje, um dia igual hoje, por virtude do decreto, nós vamos fechar as portas. Do contrário, as portas estariam abertas, né? Estaria a madrugada inteira, como nós vamos fechar, mas nós vamos ficar internamente. A escala de oração segue. A igreja vai estar em oração, nós internos vamos estar em oração. Por quê? Porque mais do que nunca é tempo de buscar a Deus. Mais do que nunca é tempo de realmente nos achegarmos a Deus. Amém, pessoal? Estou terminando aqui, fique em pé, por favor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Porque morrer, ó povo de Israel? É o que Deus fala para nós hoje. Você vê que não é diferente. Filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. A conduta justa dos justos não salvará se eles se voltarem para o pecado. Nem a conduta perversa dos perversos destruirá se eles se afastarem dos seus pecados. Se eu disser ao justo, eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando que sua justiça no passado o salvará. Querido, não tem justiça do passado. É o que eu estou fazendo hoje. Não adianta eu viver porque eu fiz, é o que eu estou fazendo hoje. Como também não adianta, o pecado do passado também não interessa para Deus. O que interessa para Deus é quem eu sou hoje. Que tipo de fé eu estou praticando hoje. Isso aqui está claro, ó. Se eu disser aos justos, eles viverão, mas depois pecarem, confiando na justiça do passado, que no passado, a justiça no passado o salvará, nenhum de seus atos de justiça será lembrado. Eles morrerão por causa de seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastam de seus pecados e façam o que é justo e certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam os meus decretos que dão vida e não pratiquem mais o mal. Nesse caso, certamente viverão e não morrerão. Então não importa o que eu fiz, não importa os erros do passado. Eu me arrependi, eu me consertei, acabou, passado ficou. O que importa para Deus é agora. É o que eu estou fazendo agora. Nenhum de seus pecados do passado será lembrado. Diga comigo, nenhum de seus pecados do passado será lembrado. Pois fizeram o que é justo e certo, certamente viverão. Seu povo diz, o Senhor não é justo, mas são eles os injustos. Você vê? Muita gente diz, o Senhor não é justo, mas quem que é injusto? É vocês, com as atitudes de vocês. Pois se o justo se afastar de sua conduta justa e praticarem o mal, morrerão. Mas se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo, certamente viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem, o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês de acordo com suas ações. Feche os seus olhos, por favor. Deus não tem prazer na condenação de ninguém, na condenação do ímpio. Antes Ele quer que todos sejam salvos, mas para isso é preciso arrependimento e frutos que mostrem arrependimento. Levante-se. Você foi colocado como uma torre de vigia. Deixe-se entrar. Você é uma sentinela. Você é uma atalaia.
Você é um guardião. Cumpra com o teu papel. Eu estou aqui hoje com vocês como um atalaia para vocês, como uma sentinela para vocês, como um vigia para vocês. Vamos ser um Josias dos dias de hoje, sabe? Promover as mudanças que têm que ser promovidas, as reformas que têm que ser promovidas. Isso não bate com a nossa cultura. Que cultura? Nós vivemos na cultura do reino, não é com a cultura terrena. Nosso compromisso é com a cultura do reino, é com essa cultura, é essa que importa para nós. Vamos ser os Josias do século 21. Tem que mudar, vamos mudar, tem que reformar, tem que limpar, vamos limpar. Uma vez que aquele homem teve o contato com o livro sagrado, já foi suficiente para ele promover todas as mudanças que precisavam ser promovidas. Isso tem que mexer conosco. Isso tem que mexer conosco. Seja guardião. Guardião da sua casa, guardião da sua família, guardião dos seus filhos. Você vê que no tempo de Ezequiel, o Senhor disse que ele ia falar, mas o povo, nem todos ouviria. Coração endurecido, não dariam ouvidos àquilo que Deus estava falando. Mas não importa, nós vamos cumprir com o nosso papel. Vamos ser a luz que brilha em meio às trevas. O que é normal para todo mundo não é normal para nós. O que não é normal para Deus não vai ser normal para nós. Vamos confrontar cada decisão, cada escolha com a palavra. Se a gente confronta e chega à conclusão que não está correto, não importa a minha vontade, nós vamos fazer vamos ficar com o que está escrito. Vamos fazer o que está escrito. É isso que tem que prevalecer. Nós temos poucos minutos, mas fale com Deus e diga: Senhor, eu quero ser uma atalaia, eu vou ser esse guardião. Nós temos muito poucos minutos antes de encerrar aqui. Diga ao Espírito Santo: eu quero ser, Espírito Santo, um Josias dos dias atuais. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um Josias dos dias atuais. Seja um líder forte. Seja um guardião de verdade. Que Deus não vire para mim nem para você e diga assim: você é como um cão mudo. Você é como um cão mudo, você não late, você não alerta, você não adverte. Não, não, não. Vamos ser um Ezequiel. Vamos ser um Ezequiel. Alertar, falar, advertir, mostrar o caminho, fazer as reformas que precisam ser feitas. Josias não teve medo se ele ia aprovar ou se ele ia reprovar, ou se iam reprovar. Ele simplesmente fez.
Ele não chegou perguntando se vocês aprovam ou desaprovam, concordam ou não concordam. Ele simplesmente chegou fazendo. E está o grande exemplo. Aquele que não teve exemplo, não teve o exemplo do pai, não teve o exemplo do avô, se tornou um dos maiores exemplos. Tanto é que o Senhor está exaltando ele, diz: não teve rei, não teve um outro rei como Josias. Não teve um outro rei tão dedicado como Josias. Mas ele não tinha em quem se modelar, ele se modelou em Davi. Ele não tinha avô, não tinha pai, não tinha uma figura para se modelar, então ele se modelou em Davi. Ele pegou o exemplo daquele que ele sabia, conhecia, que tinha feito o que Deus aprova. E termina os seus dias, livrou a nação da desgraça, da maldição, da destruição. O Senhor disse: no seu tempo não, querido. No seu tempo não vai vir desgraça. No seu tempo não vai vir destruição. No seu tempo não terá maldição. Porque você rasgou o teu coração. Porque você me buscou. No teu tempo não terá. Você vai dormir em paz. Você vai partir em paz. Que Deus possa falar isso para nós. Sobre você, sobre a tua casa. No teu tempo não tem desgraça. No teu tempo não tem maldição, meu filho. No teu tempo não tem maldição. Você vai terminar os seus dias em paz, independente do que vem sobre a terra, independente da destruição que vem sobre a terra. Sobre você não virá, sobre a tua casa não virá, sobre a tua família não virá, porque você se dedicou a mim, você me buscou de todo o coração, você se humilhou diante de mim. Você vai terminar os seus dias em paz. Foi o que Deus disse a ele. Por isso eu estou dizendo, vamos ser o Josias dos dias atuais. Vamos ser o Josias de agora. Aleluia. Oh, meu santo e poderoso Deus. Senhor, aqui estamos nós, Pai. Aqui estamos nós, Senhor, aqui estamos nós. Passando o teu sangue do alto de nossas cabeças à planta de nossos pés. Que sejamos, Senhor, o Josias dos dias de hoje, com alto nível de comprometimento com o Senhor. Que nós sejamos os atalaias dos dias de hoje, Senhor. Os guardiões dos dias de hoje, Senhor. Levante aqui hoje, nesta noite, Josias. Levante aqui hoje, verdadeiros Ezequiel. Guardiões, atalaias, vigias, homens que brilhem em meio às trevas, Senhor. Homens que façam a diferença, mulheres que façam a diferença. Eu oro por cada um, Senhor. Eu abençoo a cada um, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar mentes e corações. E que nós possamos sair daqui, meu Deus, com esse posicionamento. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Diga a Ele, distante de Ti. Diga, não posso viver, Senhor. Diga, não vale a pena existir. Isso, diga a Ele, escuta o meu clamor. Amém, amém. Diga, Senhor, eu recebo essa palavra. Diga, Espírito Santo, faça de mim um Josias do século 21. Diga, eu quero ser um Ezequiel. Eu quero ser uma atalaia, um guardião, um vigia. Diga, eis-me aqui, Senhor. Amém e amém. Para Jesus, bem forte.